Pois bem, shalom, shalom, boa noite. Boa noite para quem está chegando, seja bem-vindo. Nós Boa estamos noite. gravando, tá? Para depois disponibilizar. Aí eu vou pedir para vocês, quem está com os microfones ainda sem silenciar, eu vou estar silenciando aqui, mas é só para que não dá interferência, tá, gente? Porque aqui todo mundo vai poder falar, tá? Todo mundo vai ter o seu tempo para falar, a gente vai conversar e tudo. Então, quem ainda não silenciou os microfones, por favor, se puder silenciar, tá bom? Porque senão fica dando microfonia, que aí não entende muito bem. Pois bem, gente, boa noite para vocês, shalom, shalom. Eu estou com é, muito em paz, né? De estar nesse projeto, de estar obedecendo ao Senhor. Seja bem-vindo, boa noite, shalom, shalom. Estamos começando, né? E é um projeto que nasceu no coração de Deus. Gente, no meu eu vou dizer para vocês. Vocês estão me vendo olhando aqui, ó, é porque eu estou olhando no celular, mas eu estou olhando para vocês também. A gente, às vezes, né, viver em obediência. Hoje o devocional foi sobre isso, né? Simplesmente obedeça. Então, é o que eu aprendi a fazer. Simplesmente obedecer ao Senhor. Obedecer a Ele, às coisas de Deus, né? E nós vamos aprender juntos como obedecer, porque às vezes, né, a nossa alma, ela ainda, né, ela luta muito com o nosso espírito para poder vencer e impedir a gente de estar simplesmente obedecendo a Deus. Mas isso é um passo de cada vez. Já quero dizer para vocês que é um passo de cada vez, tá? E tudo que a gente for aprendendo junto, a gente vai experiências. É um grupo de estudo, sim, de leitura da palavra. Porém, nós vamos também falar sobre outros assuntos. Nós estamos aqui entre mulheres. A gente vai falar das dificuldades de mulheres, de várias situações. E vocês vão ver que não é um problema que é só de vocês. Todas nós passamos por determinadas situações. É luta com os maridos, é luta para quem não tem marido, é luta com o pai, com mãe, é luta com a família que não é convertido, é luta no trabalho, é trabalho com os filhos. E quando eu falo luta, gente, eu não estou dizendo no sentido pejorativo, não, sabe? É porque tem batalhas mesmo. A vida tem batalhas, não tem como, e a gente tem que passar por todas elas, né, bem fortes. E para isso a gente tem que conhecer a palavra. Não tem outra forma. Mas para que a gente possa começar, vamos fazer a nossa oração agradecendo e entregando, né, esse estudo ao nosso Deus, ao Espírito Santo, né, nosso amigo que já está aqui nesse estudo conosco, ele está aqui com o coração também derramando tudo sobre nós. E peço que vocês abram o coração de vocês nessa noite, tá? Às vezes, ai, nossa, estudo, eu não gosto de ler, mas quando você começa a ler, conhecer a palavra do Senhor, você vai tendo fome. E tem outras formas. Se você não gosta de ler, tem como ouvir e outras formas mais. Mas o importante é conhecer a palavra, é a verdade do Senhor. Porque a palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente tem que buscar essa verdade hoje, né? O nosso Senhor está voltando e nós estamos preparadas? Essa é a grande pergunta, né? Então nós estamos aqui, as separadas do Senhor, as kadoshis. E eu já deixo uma pergunta para vocês. Vocês acham que é por acaso que vocês estão aqui nessa noite? Vocês acham, né? Nós temos um menino aí também, né? Eu falei nós mulheres, mas nós temos um menino também que está acompanhando aí de 11 anos, uma menina de 11 anos, que já estão sendo, né, preparados nos caminhos do Senhor. E foram eles que pediram para estar aqui. E quando isso acontece, a gente tem que acolher. Claro que se a gente for falar algum assunto que para eles não é viável, por serem meus sobrinhos, eu tenho a liberdade deles não estarem presentes. Mas a gente não vai ter, porque quando é assunto, né, do Senhor, tudo que fala sobre o nosso Deus é aberto, né, preparar as crianças para que elas nunca se desviem do caminho. A palavra diz isso, né? Então a gente tem que fazer isso com o coração aberto. Agora fecha os olhos de vocês, abram o coração e vamos orar ao nosso Deus essa noite. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, que bênção, Senhor, poder estar aqui. Que bênção ser uma separada do Senhor, uma escolhida, assim como as minhas irmãs, assim como essas crianças, Pai, que se manifestaram em conhecer a Sua palavra. Ah, Espírito Santo de Deus, nos proteja, revista-nos da Sua armadura, revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Ah, Espírito Santo de Deus, dá-nos discernimento,
Dá-nos sabedoria, segundo o nosso entendimento, do nosso jeitinho, da nossa forma, abre a nossa mente, mas acima de tudo, abre o nosso coração, para que a gente possa receber o novo de Deus, receber a palavra, né? A palavra é luz, e que ela possa alcançar os nossos corações em nome de Jesus, e que a gente possa, através desses estudos, desses ensinamentos, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa vida, a vida da nossa família. Aqui a gente está independente de qualquer religião, Pai. Nós estamos aqui como discípulos do Senhor, única e exclusivamente, crentes em Cristo Jesus, kadoshs do Senhor, as separadas, única e exclusivamente, Pai, como aquelas que buscam a luz do Senhor para poder fazer com que essa luz alcance não só a nossa casa, mas todos aqueles que pela nossa vida passarem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Então, eu vou começar. Hoje a gente tem um pouquinho mais de explicação, assim, mais teórica, porque todas as vezes que a gente for começar a ler um capítulo, tá? A ler um livro, a gente vai ter esse encontro vai ser mais explicativo, tá? O nosso livro que nós vamos começar a nossa Bíblia, a nossa leitura, é por Provérbios, tá? E por que Provérbios, Fabiana? Ah, já li Provérbios. Cada vez que você lê a palavra, já li a Bíblia inteira. Cada vez que você lê a palavra, ela é viva. Ela vai estar de acordo com o momento que você está que você está. Eu estou num momento de conflito, aquela palavra vai bater mais forte. Eu estou num momento mais de paz, mais tranquila, aquela palavra vai ser mais refrigério. E é assim, pode ser a mesma palavra, tá? Então, assim, ó, por que Provérbios, né, gente? Por quê? Porque Provérbios é um livro que fala sobre sabedoria. E nós precisamos ser sábias. Muitas vezes, em algumas atitudes na nossa vida, talvez a gente esteja sendo tolo ainda. E Provérbios vai trazer para nós essa diferença de ser sábio e ser tolo. E nós vamos ser sábias. E sábias nós já estamos sendo, porque nós estamos aqui, né, para ouvir a palavra do Senhor. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é muito gratificante, né, poder estar com vocês. E eu estava falando isso no começo e a gente acabou cortando, mas vou dizer para vocês, eu coloquei um louvor aqui, eu comecei a fazer oração para me preparar para estar aqui, gente, e até agora, e a todo momento, a presença do Espírito Santo é muito forte. Eu não sei se vocês estão sentindo aí, mas a presença do Espírito Santo é muito forte, sabe? É uma presença que aquele que diz, minha filha, tá alegre, tá contente, né? Eu até me emociono de estar seguindo o que Jesus está pedindo, né? E com todos vocês, está alegre de estar encontrando todas vocês aqui, porque ele que marcou esse encontro. Não foi eu. Por mim, eu queria estar na minha casa, dormindo, fazendo tantas outras coisas, mas depois que a gente está aqui, que a gente está na presença, a gente começa a irradiar a presença de Deus. E isso não tem preço na nossa vida, sabe, gente? Isso não tem preço, né? E o nosso grupo, ele vai funcionar de que forma? Eu quero explicar um pouquinho para vocês. Ele é um grupo que nós vai ter uns encontros semanais, todas as terças-feiras, então às 7h30, é das 7h30 às 9h. Então eu queria dizer para vocês que entra de cabeça, mergulha profundo, marca essa data, nada vocês coloquem nesse lugar, nada vocês coloquem, não pela Fabiana, tá? Não pelo grupo Kadosh, mas pelo nosso Deus. Que nós possamos hoje firmar um compromisso com o nosso Deus. E Ele te convida a firmar um compromisso com Ele, porque Ele tem muito para derramar na sua vida. Ele não escolheu você por acaso. Olha, gente, a gente está ali nas redes sociais, o convite foi público para todas as pessoas, fora outras que já participaram de outros projetos meus, mas vocês estão aqui. Então, é porque o Senhor tem algo para derramar na vida de cada um de vocês. O que nós vamos fazer? Fabiana, como que vai ser? A leitura vai ser como? Vai ser leitura diária. Todos os dias, um capítulo de Provérbios. Ai, Fabiana, mas eu quero ler 2, 3, 4. Fica à vontade, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente começa com muita... Para quem já tem costume, tá? Ótimo, maravilha. Mas faça esse exercício. Ah, eu já estou muito além, eu já estou lendo os evangelhos, eu já estou lendo... Tal. Não tem problema. Mas comprometimento com Deus. Nós vamos começar por Provérbios, tá? Eu orei muito, o Espírito Santo pediu muito, que a gente vai começar por Provérbios. Então, a gente vai ler um capítulo por dia. Um capítulo de Provérbios por dia. A gente vai ter nesse nosso grupo, todos os dias eu vou colocar para vocês um áudio
com um resumo desse capítulo, com algumas curiosidades, sabe? Qual é a essência desse capítulo, qual é a ideia principal desse capítulo, para ajudar vocês a ter mais ideia, um olhar muito maior, né? Assim, mais amplo sobre esse capítulo, para que ajudar você a refletir. Então, eu vou estar colocando todas as manhãs esse resumo, né? Esse resumo vai trazer a ideia principal, os autores desse capítulo, a essência, o que ele quis tratar nesse capítulo, é um áudio, tá? Que eu vou estar colocando para vocês, tá? E esse áudio, seja bem-vinda, Terezinha, que eu comecei a explicar agora, tá? A gente está falando que vai ser um encontro semanal, para deixar esse encontro registrado, tá? E a leitura é diária, nós vamos começar por Provérbios. Então, gente, Bíblia na mão. A gente não pode se afastar mais. Agora, vai chegar um momento que a gente vai fundir, e a gente vai viver e vai ser a própria palavra. É isso que Deus nos chama, né? A sermos essas pessoas, as que vão estar assim, ó, fundidas, não vão saber mais quem é a palavra e quem somos nós. Em nome de Jesus, esse é o objetivo, tá? E por isso que eu falo, coração aberto. Ai, não estou gostando dessa leitura desse livro. Fala muito da família, porque você vai chegar em momento que vai ter o filho do filho, do filho, do irmão, do tio, do primo, e a genealogia, mas nós precisamos saber de onde nós viemos. Tudo tem um porquê. Essa palavra é viva, a palavra do Senhor, então tem sempre um porquê, tá? Então, todos os dias você vai ler um capítulo de Provérbios, tá? Outra coisa, nessa primeira semana nós não vamos ter, porque vai ser a semana de vocês estarem se adaptando, tá? E eu vou dar uma dica para vocês. Gente, faça essa leitura diária, porque às vezes pode acontecer assim, ó. Ah, eu vou ler já 10 capítulos. Ah, eu vou ler 3, 4 capítulos. Então, eu vou sugerir uma coisa para vocês. Leia Provérbios e leia outro livro, tá? Ou um que seja Salmos, ou qualquer outro que você estiver lendo aí, não tem problema. Mas leia Provérbios. Ah, eu faço um devocional todos os dias. Como eu faço? Café na Presença, todas as manhãs. Muitas me viram lá, e eu convido vocês a continuar. É o nosso devocional diário, tá? E lá eu leio um capítulo. E vocês que me acompanham com a Bíblia também leem esse capítulo. E nem sempre vai ser Provérbios. Tudo bem. Dentro do seu devocional, dentro do nosso devocional, vai ter um outro capítulo e a palavra, quanto mais você quiser ler, maravilha. Mas o nosso propósito aqui, passo por passo, gota por gota, é começar por Provérbios, tá bom? Combinado assim? Então, todos os dias, um capítulo de Provérbios. Isso é para quem não gosta de ler, um capítulo vai parecer enorme, tá? Vai parecer enorme, porque tem capítulos que são um pouco maiores. E vai parecer assim, ó, enorme. Você vai olhar e vai falar, nossa, vou ter que ler tudo isso. E aqui tem gente que já fez isso, tá? Muitas vezes. E eu tenho certeza. Mas quando a gente vai começando a conhecer a palavra, a gente vai se libertando também desse bloqueio que a gente tem, né? Porque isso é um bloqueio da gente não querer ler. Isso às vezes está lá na escola, bloqueios que a gente teve e outras questões mais, tá? Mas eu recomendo vocês, um passo de cada vez. Esse vai ser o nosso tema. Um passo de cada vez, proibido desistir, tá? Ah, eu não pude participar do encontro, eu atrasei por alguma situação. Não é por isso que você vai parar, tá bom? A gente vai se ajudando, me chama no privado e a gente vai conversando, tá bom? E na próxima semana, como eu falei nessa semana, não, mas na próxima semana, na segunda-feira, eu vou abrir o grupo para vocês escreverem, vai ser o dia do testemunho, tá? É obrigado? Não, mas o Espírito Santo vai tocar no coração de vocês. E vocês vão ter, uma de vocês, pelo menos, vai ter algum testemunho para dar numa segunda-feira. E por que testemunho? Porque testemunho, gente, muda a vida. Testemunho edifica. Quando a gente ouve o testemunho de alguém, a gente não fica assim, nossa, eu quero isso para minha vida. Eu quero essa transformação. Eu quero viver esse novo de Deus. Então, e a gente está aqui, ó, uma segurando nas mãos das outras, a minha irmã fala sempre isso, uma segurando nas mãos das outras, para que a gente possa caminhar junto. As kadoshs, as separadas do Senhor, as guerreiras do exército do Senhor. E não é qualquer exército, tá? É o exército elite, porque ele escolheu cada uma para estar aqui, em nome de Jesus, tá bom?
essa vai ser a nossa dinâmica, tá? E nós começaremos, então, por Provérbios, e eu quero aqui fazer uma apresentação para vocês, mas vai ser assim, é só para me direcionar aqui, tá? E eu vou falando aí para vocês. Vocês estão enxergando? Estão vendo aí? Todas estão vendo? Então, vamos lá. Ó, Sim. então, ok. Então, vamos começar por aqui, tá bom? Então, o nosso grupo Kadosh, a visão, eu quero falar um pouquinho sobre Provérbios para vocês, tá? Por que Provérbios? Por que o Espírito Santo quer que a gente comece de Provérbios? Porque Provérbios, tá? Uma visão geral sobre Provérbios eu vou passar para vocês. Isso é refletir sobre a palavra, isso é aprender. Porque às vezes a gente lê lá, mas não sabe nem de onde saiu, por que que existe aquele livro, o que que ele quer dizer, do que ele fala, né? E a gente vai gravar isso, Fabiana? Não, a gente não vai gravar, mas vai abrir o nosso entendimento. Ou então tem coisa que a gente vai gravar. Você vai sempre lembrar que o livro de Provérbios é o livro que fala sobre sabedoria, justiça e temor do Senhor. Ah, talvez eu não grave os três, Fabiana, mas por isso que eu falei para vocês, traz um caderno. Mas esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Os dois PDFs os dois apresentações que eu vou fazer aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Eu quero falar uma coisa para vocês, muito legal. Vocês veem que eu estou empolgada, né, gente? Mas as coisas de Deus, elas deixam a gente empolgada. E eu tenho certeza que vocês vão chegar nisso também, ou já estão. Vocês estão vendo essa apresentação? Então, vocês vão receber ela em PDF. Só que todas as apresentações eu vou estar fazendo dessa mesma forma. Para quê? Para você ter uma apostila, se você quiser imprimir amanhã ou depois. Porque não é só uma vez que você vai estudar, não é só uma vez que você vai ler um capítulo, né? Então, vocês vão formar, na verdade, uma apostila. Porque todos os livros eu vou trazer sobre isso, a visão geral, eu vou trazer a estrutura do livro, eu vou trazer dados que não vai mudar nada a sua vida se você não gravar, mas você vai ter aí com vocês. Então, começa hoje o seu livro, né? A sua apostila, aliás, aí, né? Então, você vai poder ficar, você pode imprimir, você pode pôr em pasta, né? Porque como não dá ainda para você encadernar, porque cada vez que chegar, às vezes... Então, é melhor, você pode pôr em pasta, ou você pode guardar online, não importa. Mas vocês vão receber lá no grupo, assim que a aula terminar, eu já disponibilizo o material para vocês, tá bom? Ó, então, assim, ó, o que que acontece? Provérbios, ele é uma das obras mais ricas da Bíblia, tá? Ele é uma das obras mais ricas. Por que que ele fala que ele é uma das obras mais ricas? Porque ele traz os conselhos práticos e ensinamentos divinos. Quer saber um conselho? Vai em Provérbios, vocês vão ver isso quando você estiver lendo. Quer saber alguma coisa sobre família? Vai em Provérbios. Quer saber sobre finanças? Está em Conselho em Provérbios. Você quer saber sobre, o sábio? O que é ser sábio? Está em Provérbios. O que é ser tolo? Está em Provérbios. Quer saber? Ó, vocês vão ver aí, tá? Aqui, ó, gente, é assim. Então, o que que acontece? Voltando ali, né? Então, ele é um livro que fala sobre sabedoria, justiça e temor do Senhor, tá? Eu vou pedir aí para a Valen, o Paulo, não está soltando as figurinhas agora, porque senão fica na frente da apresentação aqui que nós estamos fazendo. Mas depois, no final, a hora que eu terminar, aí vocês falam se vocês gostaram ou não. Aí vai soltando aí as figurinhas, tá bom? Então, vamos lá, ó. O livro de Provérbios, ele é diferente de qualquer outro livro, tá? Por quê? Porque ele não é narrado, ele não é contado uma história. Na verdade, ele é mais do lado poético do que narrado. Vocês vão ver isso, né, de forma bem clara, porque é diferente, não está narrando a história, um acontecimento, né? Ali são conselhos mesmo. E os principais autores de Provérbios, gente, ele é atribuído ao rei Salomão, tá? Então, a gente sempre sabe, mas não só o rei Salomão. Porque às vezes as pessoas falam assim, Provérbios é do rei Salomão. Não é só do rei Salomão, tá? Então, ele é do rei Salomão e também alguns sábios que escreveram, como Agur, o rei Lemuel, e tem ainda outras participações lá, tá? Então, Provérbios, quando falasse, Provérbios quem escreveu foi o rei Salomão. Ele escreveu a maioria dos provérbios, mas não todos, tá? Provérbios, ele tem 31 capítulos. Então, nós vamos ler Provérbios 31 dias.
Aí, esses aqui são alguns dados que eu coloquei para vocês conhecerem. Mas ele tem, só para você saber que quando você acabar de ler Provérbios, você vai ter lido 31 capítulos, 915 versículos, tá? O maior provérbio de todos é o 31, é onde também está, né? O provérbio, onde está ali, declarando, né? Expressando como que é a mulher virtuosa, nós vamos chegar nele, tá? E o menor provérbio é o 324. Ele é o menor de todos. Isso não tem relevância nenhuma, é só para que vocês saibam aí, tá? Qual que é o propósito de Provérbios? Por que que existe esse livro? Tem sempre um propósito os livros, tá? O livro de Provérbios, ele foi escrito para ensinar a sabedoria divina e guiar as pessoas em um caminho de vida justa e prudente. Então, por isso o Espírito Santo escolheu Provérbios para a gente começar, porque ele quer guiar, conduzir a nossa vida de forma sábia e prudente, tá? Então, ele é um manual que cobre, assim, diversas áreas da vida. Ele traz muitas coisas, tá? O provérbio ensina que a verdadeira sabedoria não vem apenas da experiência humana, mas do relacionamento com Deus. Vocês vão ver isso. E os ensinamentos de provérbio, gente, não tem época. Foi lá naquela época, mas lembra que a palavra é viva? Ela é hoje, é atual? Então, é isso que Provérbios vai trazer para nós, tá? Tema principal de provérbio, a diferença entre o sábio e o tolo. Vocês vão ver que Provérbios vai mostrar, vai falar muito sobre o sábio e o tolo, tá? É um dos contrastes maiores que tem, é a distinção entre ser sábio e ser tolo. Ser sábio e ser tolo. Então, quando você quiser tomar uma decisão, você vem aqui na palavra em Provérbios, que você vai descobrir, você vai ler, tem algum provérbio que vai dizer para você que se você agir daquela forma, você vai estar sendo sábio. Ou se você não agir daquela forma, você vai estar sendo tolo. Então, quando que eu estou sendo sábio? Quando eu tenho temor a Deus. Quando eu ouço conselhos e aprendo as correções, sabe? De pessoas que edificam, lógico, né? Quando eu penso antes de falar, quando eu ajo com prudência, eu estou sendo sábio. Isso aqui, ó, vocês vão ver aqui na frente, que tem todos os provérbios, os versículos que está falando isso. É que eu estou, assim, o material está bem detalhado, mas para falar aqui para vocês, eu não vou ficar aqui lendo, né, porque a coisa fica maçante e cansativa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui tem todas as referências, vocês vão ver. Ah, em que provérbio que está falando que a gente é sábio quando a gente trabalha com diligência e colhe bons frutos? Lá no provérbio 6, versículos 6 e 8. Ah, que provérbio que está falando que eu preciso temer o Senhor? Provérbio 1, versículo 7. E aqui tem tudo. Eu sou sábia quando eu evito discussões e eu controlo as emoções. Olha que coisa, né? Quem de nós não fica aí discutindo, batendo de frente? Pois, quando a gente faz isso, a gente é tolo, a gente não é sábio. Ah, mas me maltratou, me desfez, fez isso, fez aquilo, vou ficar quieta. Evitar discussões e controlar suas emoções é ser sábio. Isso é a palavra do Senhor que está falando, não sou eu, não. Tá? E quando eu sou tola? Quando eu rejeito a sabedoria e desprezo qualquer correção, correção que edifica. Quando eu falo sem pensar e me precipito nas palavras. Eu ofendo, eu magoo, eu aumento a briga, eu aumento a discussão, então eu sou tola. Quando eu confio apenas na minha própria opinião e não na dos outros, eu não aceito que ninguém me dê opinião, eu estou sendo tolo. É a palavra que fala isso. Por que você está falando isso, Fabiana? Lá em Provérbios 28, versículo 26. Se não acreditar em mim, vai lá, na palavra, tá? E quando a gente age impulsivamente, sem pensar, sem discernimento, também a gente está o quê? Sendo tolo, né? Então, Provérbios vai ensinar tudo isso para nós. Provérbios vai ensinar para nós a importância do temor do Senhor. Temer a Deus. E o versículo-chave de Provérbios eu trouxe aqui para vocês, ó. Versículo-chave de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, se você quer viver uma vida sábia, uma vida com Deus, precisa temer a Deus, primeiramente. Primeiramente, a gente tem que temer a Deus, tá? E aí a gente se pergunta, o que é ter temor de Deus? Porque às vezes a gente tem essas perguntas. As pessoas falam tanto, 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 e a gente não sabe o que isso significa. E, na verdade, o temor de Deus, ele é diferente do medo comum, de ter um medo comum. O temor de Deus, ele não quer dizer, não se refere a ter pavor, a ter terror, mas a ter reverência, ter respeito, ter obediência a Deus. Quando você tem temor do Senhor, você reconhece a soberania de Deus. E aí você começa a ser obediente, a se submeter à vontade de Deus. E é isso que é ter temor de Deus. E por que o temor do Senhor ele é essencial?
porque ele é o fundamento da verdadeira sabedoria. Ele orienta as decisões e evita o pecado. Ele traz segurança e longevidade, ele garante bênçãos e prosperidade quando a gente tem temor do Senhor. Sem o temor do Senhor, o conhecimento se torna apenas intelectual. Uma coisa chata, maçante, ela está falando muito. Nossa, eu não imaginei que era isso que ia acontecer. Mas quando eu tenho o temor do Senhor, eu quero mais disso, né? Eu quero mais disso. E Provérbios ensina que toda sabedoria genuína começa com Deus. Então, tudo bem, Andréia, vai ficar gravado, tá? Depois você termina de ver na aula gravada. Então, assim, gente, parece chato, mas não desista. Porque a gente precisa aprender essas coisas. Não é só pegar a Bíblia e falar assim, ah, eu vou ler. Mas o que que ela quer dizer? O que que ela traz? Por que que ela existe? Por que que tem esse livro? E por que é isso que a gente tem que saber? Responder esses porquês faz a vontade crescer dentro de nós. A vontade de quê? De conhecer mais, de viver essa palavra. Em Provérbios, a gente vai ver o valor do bom caráter e da integridade. Olha, Provérbios fala tudo sobre isso. Eu quero ter um bom caráter. Será que eu tenho um bom caráter? Você vai ler Provérbios, você vai ver se você tem. Eu não sei, eu não convivo com você, mas a gente vai conviver aqui, mas ainda assim a gente não vai se conhecer a ponto de saber, entendeu? Mas você se conhece. O Senhor quer falar com você através dessas palavras. E aí tem um versículo aqui que fala sobre isso. Ó. Provérbios enfatiza que o caráter vale mais do que riqueza, fama ou posição social. Então, ter um caráter, sabe aquela questão do caráter, da palavra, do valor, da integridade? Isso é imensurável. É imensurável. E Provérbios fala sobre isso para nós. Em Provérbios 19:1 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Olha só, né? É melhor você ser pobre em termos de riqueza, mas andar com integridade. Mas lembre-se que o Senhor nos deu vida e ele quer derramar sobre nós abundância, prosperidade, tá? Mas ele está dizendo assim, que é melhor você ser pobre do que você ser perverso de lábios. O que é ser perverso de lábios? Eu entendo que é ser perverso com as palavras, do que sai da sua boca. Maldade, malignidade. A palavra mata. Então tem que tomar cuidado com isso, né? E também ser tolo, ou seja, ter atitudes de tolo. Então é melhor ser pobre nesse caso. E uma pessoa íntegra, Provérbios ele lista que como que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que fala com verdade e justiça. É uma pessoa, sabe a mentirinha? Ah, eu só menti que eu estava com dor de cabeça, porque eu não queria magoar ela, e eu não estava afim de ir. Mentirinha é mentirona. E mentirona é mentira. Então, falar a verdade e justiça é uma das características da pessoa íntegra. Porque como não tem pecadinho nem pecadão para Deus, não tem mentirinha nem mentirona, tá? Quando você também tem um caráter, uma pessoa íntegra, ela trata os outros com bondade e respeito. Ela respeita a outra pessoa. Ela respeita independente da condição social, independente da cor da pele, independente da religião, independente da crença, independente se tem deficiência, se não tem deficiência, independente de qualquer coisa, ela respeita o outro. Isso é você ser uma pessoa íntegra. A pessoa que é íntegra, age com honestidade nos negócios e nas finanças. Se você passa alguém para trás, se você pode, se você, por exemplo, vou dar um exemplo, me deu um troco a mais. Vou falar uma coisa para vocês. Quem de nós talvez nunca tenha feito isso, né? Achou que era vantagem você sair com um troco a mais. Mas eu vou dizer para você, agir com honestidade nos negócios e nas finanças é ser uma pessoa íntegra diante do Senhor. A palavra dele diz isso, tá? A palavra diz isso. E a gente cumpre, né? A pessoa que é íntegra, ela evita o orgulho, ela busca sempre a humildade. Sempre ser humilde. E cumpre suas promessas e seus compromissos. Sabe aquela palavra que você deu, principalmente com Deus? Quantas vezes você falha com Deus? Quantas vezes você dá a sua palavra, você assume um compromisso? Eu assumi um compromisso com o Senhor, que eu vou estudar a palavra, que eu vou estar nesse grupo. Não estou falando isso, estou dando um exemplo, tá, gente?
Mas amanhã, não deu certo. Não é para mim. Eu não vou. Gente, o inimigo é astuto. É assim que ele trabalha. Ele faz tantas coisas para evitar que a gente conheça a palavra, por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. E vai te libertar do quê? Dele, das coisas dele, dos resquícios que ainda se restam e tudo mais. Vai te libertar. Então, o que que ele faz? Ele arma todo um circo para que você não possa estar aqui, para que você desista, para que você não volte. E é assim que ele trabalha, tá? Eu tô falando isso hoje, mas pode ser num devocional, pode ser num grupo aí que você congrega, pode ser num ministério que você entrou. Ele trabalha, ele não quer que a gente conheça a verdade. Ele não quer, tá? E a integridade, gente, ela gera confiança e paz, enquanto a falta de caráter leva à ruína. Então, uma pessoa que ela não tem caráter, talvez você pode olhar e falar assim, mas ela é rica, mas ela pode estar arruinada por dentro, porque felicidade não é riqueza. Tá? É claro que quando você é próspero, abundante, né? Oh, que beleza, maravilha. É isso que Deus quer para nós. Deus não quer filhos pobres, miseráveis, não. Deus não nos fez para ser miserável. Ele nos fez para ser mais que vencedor. Ele nos fez para sermos superiores àqueles que não têm caráter, superiores aos ímpios. É assim que Deus nos fez. Ele fez isso para nós, ele fez isso. Então, a gente precisa simplesmente viver essas maravilhas que o Senhor fez para nós. E quando a gente conhece a palavra, a gente começa a colocar em prática, né? A palavra ensina que Deus honra aqueles que andam em retidão. O livro de Provérbios fala isso, né? Ele ensina que Deus honra aquele que anda em retidão. Ou seja, quem é reto, quem é honesto, quem é verdadeiro, quem é justo. E não é a justiça dos homens que eu estou falando, não. É a justiça de Deus. Você está falando aqui em Provérbios. Quem anda em retidão, o Senhor honra a vida. Você pode ter certeza. Me passaram a perna em você? Continua sendo honesta. Segue em frente, porque Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. É assim, tá? Ele ensina também, ele traz a necessidade da disciplina e da correção. A gente precisa passar por correção. Provérbios ensina que a correção não é um castigo, mas é um meio de crescimento. Então, às vezes, a gente passa por situações porque a gente está sendo corrigido, a gente está sendo lapidado, a gente está sendo forjado. Lá em Provérbios 12:1 diz assim, ó, o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Aquele que não aceita. E eu falo de pessoas que a gente tem que aceitar de pessoas que nos edificam, tá? A gente precisa aceitar a correção de quem tem algo para acrescentar na nossa vida. E eu vou dizer para você, tem gente que não aceita estar sob liderança, não aceita estar sob missão, sob submissão de ninguém. Eu sou independente, eu que mando em mim, ninguém me manda, né? Se ninguém me manda, nem Deus, nem Deus. Então é desse tolo que ele está falando aqui, que é necessário ter disciplina na nossa vida, ter correção. Se a gente não ser direcionado, não tiver correção, a gente vai continuar errando, vai continuar fazendo errado. E não é isso que Deus quer, tá? E por que que a disciplina é importante? Porque a disciplina ensina para nós sabedoria, prepara a gente para o futuro, ela corrige erros, evita maiores problemas. A disciplina protege a gente contra caminhos destrutivos, quando a gente está indo para um caminho destrutivo. A disciplina, a correção, né, em cima da palavra, nos traz de volta para a rota, nos traz de volta para o caminho. E Provérbios, ele também destaca a importância da disciplina na criação dos filhos. Olha que interessante, ele fala a importância. E ele fala assim, ó, é aquele provérbio, é aquilo que eu falei para vocês no começo. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22:6. Então, como você está instruindo seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, não importa as crianças que você convive, porque a gente é sempre exemplo. Como você está instruindo? Você precisa instruir ela, preparar ela de acordo com os objetivos que você tem para ela. Só que será que os objetivos que você está tendo para ela estão condizentes com a palavra de Deus? Provérbios é nisso que ele quer falar. Porque tem pai, tem mãe que é ali, ó, tem disciplina e tudo, mas está condizente com a palavra de Deus? Traz a palavra para as suas correções, traz a palavra na criação dessa criança. É disso que Provérbios fala. A correção, quando ela é feita com amor e justiça, ela molda o caráter, gente. E aí ela evita muitos problemas futuros. E a gente não está falando de castigo, a gente está falando de correção, de disciplina. É isso. E ele traz também conselhos sobre família, sobre trabalho, amizade, finanças. Né? Em Provérbios 6:6 diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. A gente precisa ser sábio.
A gente precisa ser sábio. A formiga, ela trabalha todo o tempo, todas as estações, para que quando chegar no inverno, ela tenha alimento estocado. Ou seja, ela cuida, ela prepara, né? Ela não fala, passos de formiguinha. Sim, uma formiguinha carregando uma folhinha, só que quando chega o inverno, todo lá, ali, o lugar que elas ficam ali, que eu não sei o nome ali, esqueci o nome de onde que é das formigas, sempre vai ter o formigueiro, né? Vai estar sempre estocado. E você? O que você faz? Desperdiça? Tem preguiça? Não faz? Então é isso. Em Provérbios vai falar sobre isso. Provérbios condena a preguiça e ela exalta o trabalho diligente. Provérbios condena a preguiça, gente. Será que a preguiça está dominando nós? A preguiça não é de Deus, não tem como ser de Deus, gente. Então você está sendo dominado pelo inimigo. E preguiça, de repente, eu tenho preguiça de ler a palavra, mas eu não tenho preguiça de ficar 1, 2 horas passando um rios. Eu não tenho preguiça de ficar assistindo uma novela. Eu não tenho preguiça de ficar assistindo série. Eu não tenho preguiça de fazer outras coisas. Mas eu tenho preguiça de ler a palavra. Eu tenho preguiça de ler a palavra do Senhor. Ai, me dá um sono quando eu começo. Eu já ouvi isso, já me falaram isso. Nossa, mas me dá um sono quando eu começo a ler a palavra. Faz uma oração e continua lendo, né? Aqui fala, né, que em relação ao trabalho, ele fala que o trabalho será próspero, né? O trabalhador será próspero. Agora, o preguiçoso vai ser próspero, gente? Não vai. O trabalhador, sim. O trabalhador vai ser próspero. Agora, o preguiçoso vai passar a necessidade. O provérbio está falando isso. É a palavra que está falando. Que o preguiçoso vai passar necessidade. Por quê? Porque a dedicação traz honra. Dedicar traz honra. Dedicar sua vida ao Senhor, dedicar seus dias. Não é ter outro tipo de vida, não é deixar de fazer outras coisas, mas é ter tempo de dedicação com Deus. Deus vai te honrar. Não tem como. Então, fala sobre trabalho também. Fala sobre família, né? A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Provérbios 19, 14. A importância do casamento e da fidelidade. Provérbios fala sobre isso. Os filhos devem obedecer aos pais. Provérbios traz sobre isso. Pais devem educar os filhos no temor do Senhor. Provérbios adverte, ele direciona, ele conduz. Lembra, ele é o livro da sabedoria. Provérbios, olha o que fala aqui em Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão ociosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Gente, para de ser bracinho curto. Tá falando para nós dos bracinhos curtos, sabe aqueles que bracinho curto, pelo menos aqui, né, para onde eu moro aqui, bracinho curto é aquele que não gosta de trabalhar, só empurra. Ó, o bracinho é curtinho, só empurra para o outro. Só vai empurrando para o outro fazer para ele. Empurra aqui, ó. Ah, porque o braço não dá para esticar e fazer, sabe? O bracinho é curto, só empurra. Então, esse, gente, o que acontece? Empobrece, empobrece, né? Quando ele fala para a gente evitar dívidas e garantias, que a gente evitar dívidas e garantias imprudentes. Então, quando você não tem certeza de uma coisa, não compra, gente. Não faz aquela. Até isso ele está falando para nós. Aquela parcela em 300 mil vezes que você parcelou, se você sabe que você tem condições, você trabalha, tem o seu salário, ok, você pode parcelar em tantas vezes que essas condições derem. Mas você nem sabe de onde vai sair o dinheiro, mas para comprar, você vai lá e parcela. E parcela. Ah, e outra coisa. A gente vai lá no cartão, é só 10 de R$ 12. É só 10 de R$ 29,90. É só 10 de. Mas de 10 de 29, 10 de 10, 10 de 30, 10 de 40, 10 de. Daqui a pouco, você está com o limite todo comprometido do cartão. É ser imprudente, porque você vai ficar preso naquilo. Eu já fiz muito isso na minha vida, gente. E a gente arca com as consequências. A gente vai arcando com as consequências na vida. E não é fácil quando você chega nesse ponto. Eu vou aos poucos contando para vocês um pouco do meu testemunho, mas, gente, não é fácil quando a gente fala sobre isso. Não é fácil. Então, assim, ó, quando Provérbios vai dando para a gente dicas e direcionamentos sobre finanças, ser generoso com os necessitados, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter comprometimento, a gente precisa ser generoso com as pessoas que estão necessitadas. Não é tipo assim, cada um tem a vida que quer. Gente, tem gente que não tem nem consciência da vida que está levando, como foi parar naquele lugar. A gente precisa ter compaixão. Riqueza desonesta não dura. Provérbios fala sobre isso. Hoje você pode ter levado vantagem.
Hoje tem pessoas que a gente vê, ai, levou vantagem, mão leve, ai, enganou fulano, enganou ciclano, ai, cobrou mais caro, mais juros e não sei o que e tudo mais. Não dura, gente, não permanece, não permanece. Vou dizer para você, não permanece, não se preocupa não. Deus vai te honrar, não permanece, tá? Sobre amizade também Provérbios traz. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Escolher bem os amigos, Provérbios fala para nós, escolhermos bem os nossos amigos. Quem são seus amigos? Lembra do paralítico? Que os amigos dele carregaram ele de maca, carregaram a maca dele, subiu no telhado, desceu ele até Jesus, para que ele fosse curado. Você tem amigos de verdade que carregaria sua maca? Você tem? É difícil, né, gente? A gente está num momento agora que ou todo mundo é amigo e no fundo ninguém é amigo, ou a gente não consegue encher. Eu não encho uma mão, mas o meu grande amigo é suficiente para todas as mãos que eu tenho, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu vou dizer para você, evita a amizade com pessoas violentas e perversas. Escolha bem seus amigos. É Provérbios que está falando. Seja leal e confiável. Eu falo que uma das características, né, que eu falo assim, gente, uma das características que eu mais olho nas pessoas e que eu mais levo em consideração é a lealdade. A pessoa fala assim, ai, Fabiana, eu olho a honestidade, eu olho o caráter, eu olho a lealdade. Porque quem é leal é íntegro, tem bom caráter, é pessoa que tem compaixão, é pessoa que é fiel, é pessoa que é tudo, na minha opinião, tá? Cada um tem a sua. Mas a lealdade para mim, e aqui fala, ó, ser leal e confiável. Não é ser legal e agradável. Seja legal e agrade todo mundo. Não é isso que está falando aqui. Está falando para você ser leal e confiável. E quando você é leal e confiável, você passa a poder, é tão amigo, tão próximo, que você fala a verdade para aquela pessoa. E o Espírito Santo te direciona como dizer essa verdade. E o amigo de verdade mesmo, quando ele diz a verdade para a gente, dói. Dói porque você sabe que é verdade. Porque a gente fala assim, ó, não vai na opinião dos outros, não. Não vai na opinião dos outros, não. E não vai mesmo. Mas um amigo de verdade, um amigo leal e confiável, quando ele fala, aquilo bate fundo. Aquilo bate no mais íntimo da gente. Então, a gente precisa escolher bem. E Deus, né, Jesus é o nosso grande amigo. E quando ele fala, gente, bate fundo. Quando ele fala, bate, porque a gente fala assim, eu não quero ouvir, eu não quero, a gente faz igual a criança e balança a cabeça, mas ele fala, vai lá, perdoa, vai lá, procura, vai lá, serve. Aí você fala assim, não, não vou, me fez de boba, vai lá e serve, 70 vezes 7. Gente, essa palavra, eu falo, meu Deus, por que que eu fico escutando 70 vezes 7? Como, olha, eu falo porque eu tenho a minha amizade com o Senhor é de falar assim, ó, Jesus, olha, não me fala, nem vem me falar 70 vezes 7. Ele vai e fala. Ele vai e fala, não tem jeito. Ele fala, ó, 70 vezes 7, Fabiana, 70 vezes 7. Não fala mais nada. E aí vem a palavra de hoje do devocional, simplesmente obedeça. Aí o que que você tem que fazer? Você que procura, você que libera perdão, você que estende a mão. E às vezes a pessoa tá nem aí com você. Tudo bem. Não é nada por ela. Nada por ela. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Sempre quando você precisar praticar os 70 vezes 7, lembra que não é pela pessoa. É para a honra e glória do Senhor Jesus. 70 vezes 7 nunca é para nós. Nunca é para nós. É sempre para a honra e glória de Deus. Quando eu comecei a tomar posse dessa verdade, não vou dizer que sempre não, viu? Tem hora que é difícil praticar o 70 vezes 7, mas a gente está na busca, a gente está na presença, e quanto mais intimidade você tem, mais Jesus fica ali, o Espírito Santo fica batendo naquela tecla, 70 vezes 7, 70 vezes 7, 70 vezes 7, 70 vezes 7. Você fala, meu Deus, eu tenho que perdoar. É. E não só você aconselhar outra pessoa também, porque às vezes fazem alguma coisa para sua mãe, para sua família, para alguém querido, a gente já toma dor, né? Aí quando a pessoa vem falar para você, você já fala, ih, larga ela para lá. Ixi, não sei o que, não sei, aquela coisa toda. Mas não, aí você respira e fala,
70 vezes 7. Ah, aí eu falo, às vezes, minha mãe vem falar alguma coisa que acontece, eu falo, mãe, perdoa, entrega para Deus. Você precisa conviver. Conviver não é preciso, mas perdoa, entrega para Deus, sabe? Entrega, mãe. Mas até chegar nesse ponto, a gente é só conhecendo a palavra mesmo, é a verdade, para libertar a gente daqueles, tudo aquilo que o mundo trouxe para nós, porque a gente precisa ser orgulhoso, a gente não pode deixar as pessoas falarem com a gente. Ah, a gente tem que estar sempre com a cabeça erguida, a gente tem que estar sempre aí se impondo, se colocando, sabe? Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Acho que de tanto ouvir isso na minha vida, de ter que me impor, de ter que me colocar. Olha, quando eu vou tirar foto, até hoje eu tenho problema. As pessoas falam assim, ó, ah, levanta o rosto. Eu já faço assim, ó. Olha a altura. Eu já levanto o queixo. Tipo, né, que eu era a colérica, né, que quer falar, que quer brigar, que quer discutir. Então, eu só falta pôr a mão na cintura. E já levanto. Falo, gente, pra que essa imponência? Eu falo, oh, meu Deus. Aí eu respiro. Abaixo esse queixo. E quantas vezes na vida da gente a gente tem que abaixar o queixo? E isso que Provérbios vai falar para nós, tá? Provérbios, vocês vão ver, gente, isso aqui é mais para vocês entenderem que o Provérbios ele vai ter introdução, ele vai ter conselho de um pai ao filho, provérbio de Salomão, tá? Aí ele vai ter palavras dos sábios. Aqui você vai ver que esses provérbios aqui não é Salomão, do 22 ao 24 foram sábios, tá? Tem mais provérbios de Salomão depois, do 25 até o 29. As palavras de Agur é o provérbio 30. Se você ver aqui no começo, ó, conselhos de um pai ao filho, é o provérbio 1, do 8 ao 9. Então, ah, eu preciso gravar isso? Não, gente, é só para vocês terem aí, ó, as características de cada um, tudo certinho, para que a gente possa saber, tá bom? O que a gente precisa gravar? O que o provérbio falar para nós, que é ser sábio. Como que é ser sábio? Como criar nossos filhos? Como ser um amigo fiel? Como trabalhar segundo os desígnios de Deus? Como ser honesto? Como ser íntegro? Como ser confiável? Como ser leal? É isso que a gente tem que gravar. É essência. Não é falar assim, ai, gravei Provérbios. Provérbios 11, versículo 13. Não é isso, gente. Não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente viva aquilo que está falando lá, tá? É isso que tem que ser. Chegamos aqui ao final dessa apresentação. Então, essa apresentação, vocês vão ver que eu nem coloquei um fechamento. Por quê? Porque depois tem um outro livro, só que a gente vai ter um encontro desse, tá? Só para falar para vocês, que vai ter um encontro sobre estrutura, assim, só quando a gente começar um livro novo, tá bom? Então, os próximos encontros, nós já vamos falar de como que foi a leitura, dos testemunhos, a gente vai trazer ensinamentos, como eu falei, vai falar sobre jejum, vai falar sobre oração, vai falar sobre como edificar e outras coisas mais, tá? Até se vocês, eu quero falar para vocês, se vocês quiserem saber sobre algum assunto que vocês têm, quer saber um pouco mais, as pessoas falam muito, ah, não sei o quê, como que é isso? Como que é aquilo? É só me perguntar que eu preparo um encontro. No encontro eu trago para vocês isso, tá bom? É só colocar aí, ó, no dia do testemunho mesmo que eu abri, de repente eu abro um dia de testemunho, outro dia de sugestão, não importa, eu vou ver como que vai ser, mas eu trago aquilo que vocês querem saber, tá? Porque nós vamos construindo assim, não tem nada engessado aqui. Ah, eu quero saber um pouco mais, Fabiana, sobre, sei lá, eu quero saber sobre uma história, eu quero trazer para vocês personagens, principalmente mulheres, mas nós vamos ver também outros personagens, mas eu vou trazer, então, normalmente nos nossos encontros, ao invés dessa apresentação que eu fiz aqui, só vai acontecer quando começar um livro novo, a gente vai estar falando sobre a vida de alguma mulher da Bíblia, sobre algum assunto, tá? Então, hoje é porque hoje fica um pouquinho mais extenso, que eu queria preparar esse material, vou disponibilizar para vocês. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês, gente. A aula, quando ela fica gravada, o vídeo é muito pesado, tá? E, de repente, vocês querem assistir depois, assistir alguma parte. Então, eu vou precisar abrir um grupo no Telegram, porque lá eu consigo encaminhar a aula. Aí no WhatsApp não. Mas lá eu quero usar só para quando tiver vídeos grandes. Não vai ficar dividido com material, vai ser tudo no do WhatsApp, tá? Mas quando tiver aula, eu já vou até colocar no WhatsApp para vocês, ó, a aula já está disponibilizada no grupo do Telegram, tá? Porque assim, ó, eu não tenho outra forma de passar para vocês a aula, para quem não está aqui, para quem se interessa, porque o WhatsApp não aceita, é muito pesado. Tá bom, gente? Para vocês? Eu vou mandar assim, tá? Então, essa apresentação terminou, vou parar aqui. E aí, eu quero dar uma sugestão para vocês. Quem aqui faz devocional?
A gente tem que ser sincero. Quem faz devocional? Bom, então, que essa leitura seja na hora que você vai fazer o devocional. Você já alia. Aqui, nem, por exemplo, a linha, né? Eu faço devocional Café com Deus Pai. Então, eu vou ler a palavra que está lá, mas aí eu vou e leio o capítulo também de Provérbios, certo? Fabiana, eu faço devocional junto com você de manhã. Tá, você vai ler o capítulo que eu li lá com vocês. Depois que eu terminar, você não fica na mesa com o Senhor? Vai falar com ele. Aí, ou então, você vai terminar, você fala, Senhor, vamos fazer a leitura de Provérbios, né? Me ensina, me ajuda a aprender. Lê aquele capítulo, depois você vai conversar com ele, até mesmo sobre o que está falando em Provérbios. Senhor, eu fiz isso minha vida inteira, eu não sabia. Ou então, meu Deus, como é que eu pratico isso? É mais assunto para você. É uma sugestão, tá? E para isso, eu trouxe para vocês, também vou disponibilizar esse material, de como que são 5 dicas para você ter um devocional poderoso. Para quem não faz devocional, vou falar uma coisa para vocês. O devocional é aquilo que eu falo todas as manhãs para quem me acompanha. O devocional, ele prepara a gente para viver o dia. Tá? Então, dificilmente vai acontecer de no seu dia você não ter que ter uma experiência, uma atitude, lembrar de uma palavra que você leu no devocional, ou que você ouviu quando a gente faz o nosso devocional coletivo. Eu quero convidar você, todo dia eu faço um devocional às 6h01 da manhã, faço no TikTok, faço no Instagram, tá? No usuário Café na Presença 1, Café na Presença, né? 1, e eu chamo vocês para estar comigo nesse devocional, tá? Todas as manhãs. Aí, quando terminar, que eu falo para vocês, tchau, vocês vão ficar na mesa com o Senhor, aí você lê o capítulo de Provérbios e conversa com o Senhor. Por quê? Porque você já vai estar edificado, você não vai deixar para fazer depois, e não vai correr o risco de deixar isso para lá. Então, é uma forma também de você enriquecer esse devocional, tá bom? E aqui eu vou trazer para vocês 5 dicas de como que vocês vão fazer um devocional poderoso, tá? Como que vocês vão fazer um devocional poderoso? Eu vou colocar aqui para vocês. Esse é pequenininho, tá? É rapidinho aqui. Até é um post que eu tenho lá no TikTok, no Instagram, tá lá, tá até fixado, tá? Como que você faz um devocional poderoso? Tem gente que não sabe o que é devocional. Então, a gente sempre vai tratar tudo assim, de coisas bem básicas, de que não sabe, e é assim mesmo. Tem coisas que as pessoas falam tanto que eu falo assim, gente, mas que você gosta de manto, né? Eu faço parte de um ministério que chama Global Fire, é um ministério que ele é online, mas a gente tem os encontros, tem a conferência, tem a oração da madrugada todos os dias, né? Às 2h45, tem os cultos de segunda, de sexta, e tem todas as atividades. E eles falavam muito, vai ser manto, vai ser manto. Parece uma bobeira, mas eu queria saber o que era isso. E eu fui ver que manto vai ser bênção, né? Vai ser bênção. É uma bênção sobre nós. Então, tem coisas assim que parece bobo, mas muda quando a gente sabe. Quando a gente sabe aquilo para nós. Então, se você tiver alguma dúvida, vai perguntando. E o que é devocional, gente? Qual que é a importância de um devocional? Quais os benefícios de um devocional? Bom, o devocional ele significa devotar um tempo para Deus. É isso que quer dizer. A palavra devocional é isso. Aí devocional é só de crente? Gente, estar com Deus é independente de religião. Cristo transcende tudo isso. Então, o devocional significa, até porque crente é crer em Deus, tá? Falei até errado. É de evangélico? Não. Por muitos anos ficou esse estigma de que devocional era de evangélico, mas não tem nada a ver, gente. Devocional é você devotar um tempo para Deus, um tempo diário, para você buscar Deus por meio de oração, de leitura da Bíblia, de reflexão. Então, não tem nada a ver com religião. Aqui a gente não está, até porque a gente não está aprisionado. Respeite onde você congrega, continue a congregar e a trazer mais coisas que edificam para a sua vida, tá? É só isso. A nossa objetivo aqui é edificar ainda mais a sua vida. Não é te condicionar, não é te direcionar. Você vai ver que a gente vai estar sempre falando só de Deus, só de Jesus, só do nosso amigo Espírito Santo. É isso, tá? Devocional é um momento de intimidade com o Senhor.
é onde a gente se fortalece, fortalece a nossa fé, onde a gente recebe direção para o nosso dia a dia. Então, por isso que é tão importante um devocional ser de manhã. Tem gente que faz à noite, tudo bem, gente, não tem problema você fazer um devocional à noite. Mas o dia já aconteceu, entendeu? O dia já aconteceu. Agora, eu posso ter meu momento de leitura da noite? Pode, nossa, deve, não tem problema. Mas o devocional, durante o dia, você está ali, ó, fortalecido para vivenciar o seu dia, entende? Protegido, tá? O devocional, qual que é a importância dele? Ele traz o seu relacionamento, ele intensifica o relacionamento com Deus, né? Ele faz a gente, né, enquanto humanos, ter diálogo com Deus. A gente precisa ter diálogo com Deus. A gente precisa ter comunhão com Deus. A gente precisa passar tempo com Deus. Ele alimenta, ele é um alimento espiritual. Jesus mesmo falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O devocional, ele nutre a nossa alma. Por quê? Porque ele tem os aspectos, né, que você tem que ter num devocional. Mais do que isso, ele traz direção, sabedoria para você viver aquele dia, para você ser direcionado. Fabiana, eu não consigo fazer sozinha. Vem para o Café na Presença, 6h01 da manhã. Ah, 6h01 para mim não dá. Fica gravado nas redes sociais. Assista antes de sair da sua casa, antes de começar a fazer seus afazeres domésticos, antes de pegar um ônibus. Assista, porque você vai ser, é para você o benefício. Tá? Ele fortalece a nossa fé no devocional. Por quê? Porque nos momentos difíceis, o devocional traz paz e esperança para nós. Porque a gente tem a palavra, a presença do Senhor naquele momento ali, sentado para ouvir a nossa voz, com os ouvidos inclinados para nós. É isso que o devocional faz. Ele traz santificação, ele traz transformação. Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente é moldado à imagem de Cristo. Então, nunca é demais. Ah, já faz parte de um grupo, desde que não esteja também tomando todo o seu tempo, que você não consegue cuidar dos seus afazeres domésticos, das suas responsabilidades, cumprir os seus papéis, a gente precisa, sim, buscar cada vez mais Deus. Mas nunca Deus vai se agradar se você deixar de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua casa, dos seus afazeres, deixar de fazer as coisas no seu trabalho, deixar de fazer as coisas certo, porque você vai ficar o dia inteiro orando. Você vai ficar o dia num propósito, numa situação determinada. A gente passa até 24 horas orando, não importa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo precisa ter equilíbrio. E em Deus também a gente precisa ter equilíbrio. Porque se ele nos deu outros papéis na vida, ainda mais nós mulheres que temos múltiplos papéis, é porque a gente precisa exercer cada um deles com qualidade, com o melhor que a gente tem. E eu sempre falo isso, não é minha fala, é do Cortella. Ele fala, faz o melhor com o melhor que você tem. Quando você tiver melhor, você vai fazer melhor ainda. Então, o que é? Não importa, mas a gente precisa cumprir as nossas funções, tá? Então, cada vez mais buscar o Senhor, sim, mas isso precisa ter equilíbrio. Equilíbrio em Deus, tá? O devocional, quais que são os benefícios de um devocional, gente? Traz mais paz e equilíbrio emocional. Confiamos mais em Deus e nos preocupamos menos com as circunstâncias. O devocional vai alimentando a nossa alma, aumentando, né, fortalecendo a nossa fé, abastecendo. A nossa fé precisa ser abastecida todo dia. O devocional é um posto de combustível, onde você abastece a fé. Ele traz maior sensibilidade à voz do Espírito Santo. A gente passa a discernir, né, a melhor a vontade de Deus. A gente passa a discernir melhor a vontade de Deus. Ele traz transformação de vida e caráter. Né? A palavra nos ensina a viver com mais amor, paciência, humildade. Ele fortalece a gente contra as tentações. A Bíblia nos equipa para resistir o pecado. A Bíblia nos equipa para resistir o pecado. Presta bem atenção nisso. E você está aqui para conhecer a palavra. E traz também uma vida de oração mais profunda. Nós aprendemos a depender mais de Deus. É isso. E eu trouxe aqui as 5 dicas, gente. Primeira coisa, escolhe um lugar, um horário específico para fazer seu devocional. A gente chama de lugar secreto. Sabe aquele lugar que eu falo, lugar secreto que você tem que ter para falar com Deus? É ali que você vai fazer o seu devocional. Prepara o ambiente. Não é qualquer coisa, não é brigando com o menino e brigando com o marido, já bater na porta, já não sei o quê, não. É porque, para, que agora eu vou orar, não sei o quê. Gente, né? Tudo bem que ali, de repente, naquela hora, você vai levar uma palavra que vai dar uma lambada em você, você vai falar, meu Deus, né? Mas vamos evitar de levar lambada?
Então, vamos preparar o ambiente, prepara o ambiente, sabe? Prepara a sua mente, é o meu momento de oração. Coloca um louvor que você gosta. Começa a lembrar de tudo que Deus está trazendo para a sua vida, tudo que Deus está fazendo, né? Então, você já tem um lugar específico, o seu quarto de guerra. Falar em quarto de guerra, quem aqui nunca assistiu esse filme, eu recomendo, tá? Ele vai ensinar você o que é um devocional, o que é você falar com Deus, você ter o seu quarto de guerra, o seu lugar secreto, o seu lugar de encontro, o seu lugar da presença, não sei que nome você vai dar. Sua tenda de Davi, não importa. Mas você vai aprender, tá? Então, prepare esse ambiente, é a dica número 2. Escolhe o lugar, prepare o ambiente. Dica 3, tem que ter oração no seu devocional. A oração é fundamental, é indispensável no devocional. Se você não der tempo de fazer mais nada no devocional, ai, não vai dar tempo, eu estou atrasado, eu tenho que correr, mas aquele momento precisa ser entregue. Se não der tempo de fazer mais nada, simplesmente você vai se prostrar diante do Senhor e vai falar com Ele. É preciso que a oração tenha, você vai adorar a Deus, você vai agradecer a Deus, você vai interceder, você vai confessar seus pecados. Essa é a oração que você precisa fazer. Ai, não deu tempo de eu ler, de fazer mais nada. Se prostra diante de Deus e ora, adora, agradece, interceda, confesse seus pecados. A dica número 4 é tenha momento de louvor e leitura. Ou seja, tem que ter leitura, gente. Não tem jeito, a leitura bíblica diária é um pilar indispensável na vida de todo cristão. Não tem jeito, e cristão é quem crê em Cristo, tá? É só isso. Para ouvir a voz de Deus, a melhor forma é através da sua palavra, não tem outra forma. Ah, eu quero ouvir audivelmente, quero que Deus fale comigo. Quanto tempo você está orando aí, pedindo para Deus falar com você? É a palavra, é na palavra que está a resposta. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí com algumas dúvidas, questionamentos que estão fazendo para Deus, vocês vão encontrar resposta já em Provérbios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês vão encontrar, tá? E também o louvor, gente. O louvor ele vai alimentar a oração vai alimentar o entendimento da leitura da palavra. Então, quando você orar, sempre fala aquilo que eu falo de manhã nos devocionais. Sempre fala, Espírito Santo, me dá discernimento para entender a palavra de Deus. Me dá conhecimento, abre a minha mente, me faz entender o que a palavra está falando, porque eu não entendo, eu leio e não entendo. É isso que você vai falar para o Espírito Santo. Antes de começar, você vai falar isso, para ele abrir o seu entendimento. E a dica número 5 é use livros, vídeos, áudios, sites devocionais, participa de um devocional, faça anotações, aquilo que tocar no seu coração, sempre tem um caderno. Sempre tem, igual eu falei para vocês, traz um caderno para essa aula, porque por mais que vai ficar gravado, tem coisas que o Senhor está falando no seu coração agora. Então vai lá e anota, aprende a anotar o que o Senhor está falando no seu coração. Eu tenho certeza. Parece que para você, nossa, pode ser que para você, eu creio que não, mas pode ser que para você vai falar, nossa, é muita coisa, falou muita coisa na minha cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode parecer que nada aconteceu quando a gente sair daqui, mas sempre quando a gente devota um tempo para buscar as coisas de Deus, algo é transformado dentro de nós. Algo é transformado dentro de nós. Eu creio que a mesma pessoa que chegou aqui, as mesmas mulheres que entraram aqui, as mesmas crianças que entraram aqui, não serão as mesmas quando a gente terminar. Não é a mesma Claudiene, não é a mesma Daiane, não é a mesma Eva, não é a mesma Fabiana, não é a mesma Lígia, não é a mesma Rutineia, não é o mesmo Paulo Henrique, não é a mesma Roseli, não é a mesma Terezinha, não é a mesma Valentina. Não é. Eu vou dizer para você, não é. Porque algo aí dentro foi transformado. Você deu espaço para a palavra entrar. E isso é o que importa. Então, que você tenha. Eu uso, por exemplo, que nem que fala para usar livros, né? Eu uso um devocional para me direcionar todas as manhãs. Então, por isso que eu faço a leitura do Café com Deus Pai. Mas talvez você tenha outro devocional aí na sua casa. Ou você quer acompanhar o Café com Deus Pai, eu posto todo dia a leitura do Café com Deus Pai. Antes mesmo de eu fazer o devocional com vocês de manhã. Então, quem quiser acompanhar, é só ir lá no meu usuário, no Café com a Presença, e também no meu Fabiana, e no TikTok também. A gente coloca lá para você poder acompanhar. E, Fabiana, eu quero fazer o mesmo que o seu. Acompanha lá. Não, eu tenho aqui, eu vou fazer o meu. Faz o seu, não importa. Mas que você se direcione, tá? Você comece com 10 minutos por dia, gente. Eu não vou falar para vocês, fica 1 hora, fica 2, fica 3, porque não permanece. Quando a gente começa com intensidade, a coisa não permanece. Vai um passo de cada vez. Por isso a gente está fazendo leitura de um capítulo por dia.
Comece com 10 minutos. Sabe essa hora da leitura, que você vai fazer a leitura, que é a dica número 4? É essa hora aqui que você vai ler o Provérbios. É essa hora que você vai ler a leitura que nós estamos lendo. Além de qualquer outra que você quiser ler também, se você estiver sendo direcionada por um devocional aí, um livro ou alguma coisa, faça essa leitura aí e faça a leitura de Provérbios, tá? É assim. É nessa hora que você vai fazer. E aqui eu coloquei assim, né, para você. Comece com 10 minutos por dia. Com o tempo, o seu devocional se tornará um hábito transformador na sua vida. Vai transformar você, em nome de Jesus. E a palavra diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ah, Senhor, gente, vamos fazer a nossa parte, porque a gente sabe que a parte do Senhor, ela vai se cumprir, em nome de Jesus. Ela vai acontecer, em nome de Jesus, para todos nós, né? Então é isso que eu convido vocês. E agora, gente, eu queria perguntar se alguém quer falar alguma coisa, alguém quer se apresentar, alguém quer falar de onde que é. Eu acho legal, pelo menos, falar de que lugar vocês estão falando, para que todo mundo possa saber. Ah, eu tenho vergonha. Fala, eu sou a Eva, eu sou de tal cidade. É só isso, tá? Tá Pode bom. começar aí, quem quiser. Eu sou a Eva, eu moro em Santo André, São Paulo. Seja bem-vinda, Eva. Uhum. Próximo aí, quem quer falar? Só abre o microfone aí e falar, gente. Eu sou a Roseli, eu sou de Minas Gerais, Santo Antônio de Aventureira. Seja bem-vinda. Escolhidas do Senhor, né? A próxima aí. Não estou ouvindo, Claudiane, tem que abrir o, o áudio. O áudio tá aí. Eu sou aqui do Norte, São Sebastião, Alagoas. Seja Seja bem-vinda. Gente, bem-vinda. olha que bênção, né? Que é a internet. Pode falar o próximo. Quem é a Tem próxima a aí? Quem não próxima aí, falou quem ainda? não falou ainda? Deixa eu ver quem não Deixa eu ver quem falou não ainda. falou ainda. Só abrir os Abre o microfones e falar microfone, aí, fala gente. aí, gente. Aí quem já Quem já abriu, abriu, fecha, por fecha, por favor, tá? favor. Aí. Quem aí? Pode falar, Terezinha, eu não tô te ouvindo. Eu sei que você abriu o áudio aí, mas não tô te ouvindo. Eu estava aguardando. Boa noite. Eu sou a Terezinha, sou de Serrana, São Paulo. Bem-vinda, Terezinha. O Senhor te escolheu para estar aqui, Amém. né? A próxima. Estão com vergonha, gente? É isso? Pode falar, Ruth. Não estamos te ouvindo. Ruth, você está falando? Não está te ouvindo. Valentina, você vai se apresentar? Abre o seu microfone e fala, eu sou a Valentina, e fala de onde que você é. Eu me chamo Valentina e eu moro no interior de Serrano. Não entenderam o que você falou, não. Volta aí de novo. Tem vergonha, ainda faço ela falar de novo. De novo, vai devagar agora. Eu me chamo Valentina e eu moro no interior de Serrano. Isso. Paulo Henrique, sua vez. Gente, tem mais alguém aí que não falou? Ah, Daiane, pode falar, Dai, tá aberto. Shalom, gente, boa noite. Eu sou a Daiane, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Do ladinho de Serrana. É que eu É sou do de meu Serrana, lado. estou morando em Ribeirão Preto, É do lado, é coladinho. do lado. Acho que todo mundo falou. Só a Lígia não falou. Boa noite, eu sou a Lígia, moro em Serrana, São Paulo.
Paulo Henrique, não vai falar? Então tá bom. Bom, gente, então, o que que acontece? Para a gente ir, né, para finalmente as nossas orações, é isso que o Senhor está preparando para a gente, tem muito mais. Todos os meses nós vamos ter uma participação especial, tá? A gente tem uma intercessora para esse grupo. Sempre quando a gente começa um projeto do Senhor, que é para Deus, o inimigo vai se levantar. Lembra disso? E pode falar, Paulo Henrique. Fala. Fala, eu sou o Paulo Henrique, sou de Serrana. Não estou ouvindo ele. Vai lá, Valentina, vê se ele tem som. Então, gente, toda vez que o Senhor, ele traz, quando a gente começa um projeto com Deus, eu vou falar uma dica para vocês, tá? A gente precisa de ter intercessão. Alguém sempre intercedendo, porque o inimigo, ele vai se levantar, né? O inimigo, ele não fica satisfeito, ele não quer. E talvez algumas coisas na vida da gente, começando esse projeto agora, vão dar uma entornada. Vou dizer para vocês, a gente precisa preparar. Por quê? Porque o inimigo, ele quer tirar a gente do propósito. Ele quer tirar a gente de qualquer forma. E ele mexe em todas as áreas. Ah, é um problema de saúde, é um problema da família, é até festa, tá? Festa, é diversas coisas que acontecem. Por quê? Porque você, enquanto a gente está assim, ó, tô só assistindo uma série lá. Vai falar agora, Paulo Henrique? Não, né? Então encerrou agora os momentos de fala. Tá. Então, assim, gente, o que que acontece? Olha, eu sou o Paulo Henrique e sou de Serrana. Tá tendo problema aí no celular de vocês, tá? Então, assim, gente, toda vez vai acontecer isso. E não é só com vocês, vai acontecer muito comigo, porque você imagina, vocês são uma. Agora eu estou à frente. Isso. Então tá bom. Obrigado, Paulo Henrique, seja bem-vindo. E assim, ó, então o que que vai acontecer? Tem uma pessoa, a pastora Elisângela, que é do Ministério Global Fire, ela está intercedendo por nós. Aí você pode pensar, nem me conhece, como está intercedendo? É aquilo que eu sempre falo. Eu posso não conhecer vocês. Ela pode não conhecer, mas quando ela intercede pelas mulheres do grupo, pelas pessoas que estão no grupo, pelas crianças que estão no grupo, pelo propósito, pelo projeto, o Senhor está com as mãos sobre todos nós. Entende? Está com as mãos sobre todos nós, porque ele conhece, ele sabe quem ele convidou para estar aqui, quem ele quer que esteja aqui, quem ele quer que esteja presente, quem não vai estar presente. É isso, ele quer. Então, a gente tem uma intercessora, tá? Que está intercedendo por nós. Eu queria convidar vocês, quem pode aí, gente, antes da gente fazer a nossa oração final. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre a explanação de hoje? Quer falar sobre alguma coisa que aprendeu? Quer dar algum testemunho? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não é obrigado, mas se quiserem falar, tá? Aqui tem espaço para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai estar conversando aí um com o outro, já interagindo, e é assim mesmo. No começo a coisa fica mais restrita. Mas daqui a pouco a gente vai criando vínculos, que eu já conheço, aí a gente fala, a Eva não veio hoje, a Lígia não está aqui. É assim, vocês vão ver. E vocês mesmos vão criando interação. Isso é bom. O online trouxe essa bênção para nós. Porque, olha, nós estamos com pessoas do norte, nós estamos com pessoa do interior de São Paulo, nós estamos com pessoa de Minas Gerais, nós temos pessoas do Rio de Janeiro que não está aqui hoje, mas está no grupo, vai ver gravado, que hoje não podia estar. Então, a gente tem, você vê, olha que bênção. Porque senão a gente nunca na vida iria nos conectar. Talvez a gente nunca ia nos conectar, gente. Nunca. Então, Deus faz essas bênçãos na vida da gente. E a gente tem que aprender. Quando ele fala assim, andar com pessoas que te edificam, que estão no mesmo propósito que você, porque é muito difícil você querer andar nos caminhos do Senhor, ser uma pessoa, viver em retidão, mas você continuar com aqueles grupinhos, com aquelas coisas. Mas isso é natural, tá? É o Senhor que vai fazendo os processos. Ninguém vai te falar, faz isso, faz aquilo, vai por aqui, não vai por ali. Não. Quem tem que falar isso para você é o Espírito Santo. O GPS espiritual nosso é ele que fala para nós assim, ó, a rota não é essa. Você fala, Espírito Santo, reprograma minha rota. Me fala para que caminho que eu vou, para que caminho que eu devo seguir.
E é assim que eu tenho vivido na minha vida, dos meus 40 anos, quando eu fiz 40 anos para cá. 40 é um número muito profético, um número muito simbólico da Bíblia. É um número que significa renovação. Então, aos 40 anos, o Senhor começou a renovar a minha vida, o meu ser, tudo, tudo. E Ele está no processo, eu estou no processo, gente. E a gente vai sendo esmagado, vai sendo moldado, a gente vai tendo dificuldades, a gente vai passando por coisas que você fala, jamais imaginei que eu fosse passar isso. Isso acontecia na casa do vizinho, mas não na minha. Mas o Senhor te mostra que você é igualzinho ao vizinho. Ah, mas o vizinho não é íntegro. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer que nós somos seres humanos iguais, filhos do mesmo Pai. Então, é por isso que a gente precisa se ajudar, né? Dar as mãos um ao outro, e é para isso que nós estamos aqui. Muito mais do que estar aqui à frente desse grupo, nós estamos juntos nesse projeto. Então, é por isso que eu falo, está aberto a sugestões, assuntos que vocês querem conhecer, a vida de quem que vocês querem saber primeiro da Bíblia, né? Quem vai ser a primeira mulher que nós vamos falar sobre. Ah, a gente vai falar um pouco sobre ela, a gente vai conversar. Mas assim, ó, se entrega, saia do raso, sabe? O Senhor está te convidando a sair do raso, a sair, sabe aquela aguinha que bate só na sua canela? O Senhor quer que você mergulhe no oceano de bênçãos. Você vai ver que maravilha que é lá embaixo. Já viu? É muito mais lindo embaixo de um oceano do que do lado de cima. E às vezes as fotos registram só as lindas e belas paisagens de fora. Mas o mais profundo, o maravilhoso, o colorido, o exuberante, o extraordinário, está lá no fundo. Há tantos e tantos metros. E o Senhor te convida a viver esse extraordinário. Em nome de Jesus. Amém? Se ninguém tem nada para dizer, gente, então nós vamos encerrar hoje, tá? E eu agradeço vocês por estarem aqui comigo nesse projeto, por aceitarem. Ainda pode entrar mais pessoas, não tem aqui, não está fechado, tá? Chama quem vocês quiserem chamar, traga quem vocês quiserem trazer, para viver essa experiência com vocês. Eu sei que não é fácil, porque as pessoas às vezes não dão ouvido para a gente, as pessoas não ouvem, as pessoas acham que isso está muito ligado à religião, mas não está. Está ligado a Jesus, está ligado a Deus, a buscar transformação na sua vida. E assim como eu tenho buscado na minha. O que eu tenho vivido, eu quero que vocês vivam também. E o que vocês têm vivido no Senhor, eu também quero aprender a viver também. É uma troca de experiência, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos de vocês, vamos agradecer, né? Agradecer por esse encontro, espero que algo dentro de vocês, eu sei que algo dentro de vocês foi transformado, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Em nome de Jesus. Feche os olhos aí. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, quantas bênçãos derramadas. Ah, Senhor, que não sejam palavras ao vento, que as suas filhas aqui, seus queridos, suas crianças amadas aqui presentes também, Senhor, sejam tocados pela sua presença, por essas palavras que queiram mergulhar no seu oceano profundo, que digam chega de ficar só no raso. Ah, Senhor, o Senhor tem um extraordinário para a vida de cada um que aqui está. E o Senhor escolheu cada um, Pai. Não era para estar aqui a fulana, a ciclana, nenhuma outra. Era para estar nós que aqui estamos, em nome de Jesus. É bom nós convidarmos outras pessoas, sim, mas jamais pensarmos que eram outras pessoas que tinham que estar aqui. Não, o Senhor nos escolheu. Suas separadas, seus filhinhos, crianças separadas já desde criança, sua palavra diz, né? Prepara as suas crianças segundo os objetivos que você tem para elas, e elas nunca vão se desviar do caminho. Que nós possamos viver, Pai, assim como crianças, nunca nos desviarmos do caminho mais, e possamos entender qual é o seu direcionamento em nome de Jesus. Amém. As bênçãos e bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um que aqui está. E eu profetizo que vocês vão ter uma noite de bênção extraordinária na presença do Senhor. E amanhã começamos em Provérbios 1, em nome de Jesus. O Roseli, quer falar alguma coisa? Não, está. Ah, tá. Então, estamos aqui juntos, gente, em nome de Jesus. E até na próxima terça-feira, mas nada impede vocês, quiserem falar comigo, tá, gente? Me chama lá, vamos conversar. A gente vai estreitando relações, tá? É uma bênção ver cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. Fica com Deus, viu? As bênçãos do Senhor. Eu vou pedir para que vocês podem ir saindo, que eu vou ficar, que aí eu encerro a gravação, porque senão fica gravando aqui, tá? Fiquem com Deus.
E até amanhã eu mando para vocês já o áudio que vai direcionar vocês, vai trazer todo dia mais um alimento, né? Nesse novo projeto aí. Tchau, fiquem com Deus. A paz do Senhor. Shalom, shalom. Esqueci da foto. Paulo, pode sair.